É com muito carinho que a gente volta a se reunir, por enquanto ainda de forma virtual, e com muita gratidão por esta oportunidade que a casa nos dá de servir. Gratidão também, sobretudo, a Jesus, que permite esse nosso reencontro e nos abençoa a todos, nos conectando numa grande rede, tá? Pois todos nós, com certeza, que estamos aqui neste momento, concentrados, que reservamos esse horário para o ideal espírita, de certo, estamos todos com os nossos mentores espirituais, nos ladeando, e a gente sente isso verdadeiramente. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, um agradecimento e, ao mesmo tempo, um convite, um agradecimento a todos os irmãos que fazem parte do nosso grupo Sementes Diárias, que compartilham, que recebem as sementes diárias todas as manhãs e compartilham nesse nosso objetivo de distribuir positividade todas as manhãs. Semente Diária é um trabalho que nós iniciamos em fevereiro, agora vai completar 4 anos, em que nós escrevemos pequenas mensagens de positividade sob inspiração do nosso mentor e transformamos em mensagens com a narrativa, né, com a voz, com o texto, tá? E sempre com uma imagem que esteja contextualizada ao assunto. São mensagens de apenas 30 segundos no máximo e que nós distribuímos todas as manhãs, bem cedinho, pelo WhatsApp. São, na verdade, links de YouTube, então não pesa no celular. Para aqueles que não conhecem e queiram conhecer a Semente Diária, vai estar rodando aí no rodapé o nosso telefone. É só enviar uma mensagem com o primeiro nome ou com um apelido e a sua cidade, para que a gente faça o cadastro e passe a receber todos os dias de manhã. Gostou? A gente pede, compartilha com alguém, pode ser útil. Não gostou? É fácil, deleta. Um amanhã que começa com positividade tem tudo para se tornar um dia melhor. Mas o tema, como foi dito, rumo ao mundo de regeneração. Lá no Evangelho de João, encontramos uma passagem onde Jesus disse: não turbes o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Muitas moradas na casa do Pai. Há 2000 anos, era mais difícil para se entender. Hoje, a ciência já revelou a imensidão do universo conhecido, as 200 bilhões de galáxias, cada uma galáxia com milhões de sistemas solares, como o nosso, e esses com os seus planetas, nesta grande imensidão. Os dados são de que existem mais galáxias no universo conhecido do que a soma de todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. É um número inimaginável. Então, as moradas do Pai, nós já passamos dessa fase de achar que só aqui existe vida. Deus, nosso Pai, nos criou todos simples e ignorantes, destinados à perfeição. E o que é perfeição? Através do nosso processo evolutivo, onde nós vamos da simplicidade, da ignorância, chegarmos um dia à condição de espíritos puros, como é Jesus. Para isso, temos que trilhar um longo caminho, fortalecendo as duas asas que nos permitirão alçar voo ao alto. De um lado, a asa da intelectualidade, da sabedoria, e do outro lado, a asa da ética, da moral. A asa da intelectualidade, nós vamos assimilando, vamos aprendendo tudo que é possível. É praticamente impossível chegarmos ao final de um dia sem termos deixado de aprender pelo menos algo mais. O lado da ética, da moral, é onde vamos aumentar a nossa capacidade de amar, para que possamos um dia
ter a capacidade daquele amor incondicional que o Cristo sente por todos nós. Lembramos que nenhuma ave voa com uma asa só ou com uma forte e outra fraca. É necessário que tenhamos o empenho para fortalecer, desenvolver e fortalecer ambas as asas que nos permitirão alçar este voo. Allan Kardec, de uma forma muito didática, ele nos mostrou que este caminho nós obrigatoriamente transitaremos por 5 modalidades de mundo, a saber, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, ditosos e felizes e celestes e divinos. Os mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Acabamos de ingressar como alma humana, deixamos de ser princípios espirituais, e estamos ali muito embrutecidos, já com a capacidade de raciocínio embrionária a ser desenvolvida ao longo dessas reencarnações. É a hora que deixamos de ser tão instintivos e emotivos para desenvolver os sentimentos. E à medida que nós vamos desenvolvendo a capacidade de raciocínio, de análise, vamos também desenvolvendo os nossos sentimentos, permitindo que aprendamos a viver socialmente uns com os outros. Até que chegamos a um ponto tal que já nos permite para transitar para o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, chegamos com a capacidade de raciocínio, muito embora ainda com a cultura muito pequena ainda, aprendemos muito pouco. Então, o conhecimento a ser desenvolvido e absorvido. No entanto, o lado ético-moral, muito precário. Motivo pelo qual é característica do mundo de provas e expiações, o mal se sobrepõe ao bem, porque nós ainda ingressamos nele com essa nossa capacidade de ética moral muito, pouquíssimo desenvolvida. Provas e expiações. Provas, pelo próprio nome já diz, onde nós vamos vindo a matéria tantas vezes quanto necessárias, colocar em prova aquilo que aprendemos para ver se não erramos mais. Expiações que por muitas vezes eram vistas como castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, Deus é Pai de amor. Ele permite, sim, que tenhamos nossas dores, nossas aflições, nossos sofrimentos, quando necessário, para que possamos despertar. Quando não despertamos pelo amor, despertamos pela dor. Despertar pelos nossos erros cometidos, as consequências e o objetivo de buscar transformar aqueles erros em virtudes e reparar os nossos erros. E assim, as expiações nada mais são do que a bondade de Deus em ação, nos auxiliando neste processo evolutivo. E aí, à medida que desenvolvemos, chegamos a um ponto onde já estamos aptos aos mundos de regenerações. Mundos esses onde existe ainda os resquícios do mal, mas somente como resquícios. O bem se sobrepõe bastante ao mal. Tanto é que em mundos de regenerações não mais existem as expiações. As provas continuam sendo necessárias. São mundos onde, pelo motivo do bem se sobrepor, são mundos onde teremos um nível de felicidade bem acima do que hoje conseguimos enxergar ou imaginar como felicidade. Feito o processo evolutivo dentro de regeneração, estamos aptos aos mundos ditosos e felizes. Esses sim, o mal sequer existe resquícios. O bem se sobrepõe absolutamente ao mal. Ali estaremos, sim, experimentando a verdadeira felicidade e continuaremos no nosso processo evolutivo de intelectualização, de desenvolvimento da nossa capacidade de amar. Se hoje
com toda sinceridade, já não nos é difícil imaginar como seria boa, como deve ser boa essa felicidade de regeneração, que está logo aí à frente, já me foge a capacidade de ver essa felicidade dos mundos ditosos e felizes. E quando saem de ditosos e felizes, atingindo a perfeição, é inimaginável a felicidade plena. No entanto, a felicidade plena, atingida pelos espíritos puros, como Jesus, não é aquela felicidade contemplativa, ociosa, ouvindo o som das harpas dos querubins. Muito pelo contrário, é uma felicidade dinâmica, pois os espíritos puros são os responsáveis, os embaixadores, os administradores do universo, responsáveis para trabalharem incansavelmente pela harmonia do universo. E aí, auxiliando a todas as demais ordens de espíritos, para que cheguem também um dia ali, à perfeição, atendendo à vontade do Pai. Para que a gente possa entender mais tranquilamente, mais facilmente, como é esse processo de progressão, porque são séculos e séculos, milênios, vamos fazer um comparativo meio que grosseiro, mas que funciona com o sistema escolar aqui no Brasil. Hoje, o sistema escolar começa com o pré-escolar, depois a criança vai para o fundamental, pré-escolar onde aprende o A, E, O, U, aprende a ler, se preparando para o fundamental, depois vai para o ensino médio, depois para o superior e do superior mestrado, doutorado e a culminância no pós-doutorado. Vamos fazer um comparativo dos dois? Mundos primitivos é o pré-escolar espiritual, onde ali nós estaremos aprendendo, nos preparando para entrar para o fundamental. Mas como é que a gente passa de ano no fundamental? Como é que a gente progride dentro do fundamental? Nós temos que passar em todas as matérias de cada série. Se chegar no fim do ano, nós passamos em todas as matérias menos uma, não tem jeito, a gente tem que repetir aquela série até que a gente consiga passar naquilo. E assim vai progressivamente. Tá? A mesma coisa acontece na nossa evolução espiritual. Enquanto nós temos ainda matérias a serem repetidas, estaremos retornando até que vai. E como é que a gente muda de fundamental para ensino médio? Quando a gente chega na última série do estudo fundamental, precisamos passar em todas as matérias com aquela nota mínima necessária, permissível ao ingresso no ensino médio. Acontece, se nós passamos, a turma inteira continua junto no ensino médio, mas aqueles que não conseguirem vão ter que cumprir novas dependências até que consigam, e aí também depois ingressarão no ensino médio. Vamos então imaginar a seguinte situação. Uma escola de ensino fundamental numa cidade, numa região, onde só existe ela de ensino fundamental. E existe só uma outra escola, que é uma escola de ensino primário, de pré-escolar. Uma escola de pré-escolar. No entanto, quando os alunos chegam ao último ano do fundamental, eles, para continuarem na sua evolução cultural, eles terão que se transferir para outras cidades distantes, porque não existe ali escola de ensino médio. Ocorre que os administradores daquela escola, percebendo que um grande contingente dos alunos já estão com a média garantida para passar para o ensino médio ou estão muito próximos disso, resolvem, então, elevar o grau da escola de fundamental para médio no próximo período. Assim, aquele contingente enorme de alunos não precisarão ir para outra região, pois a escola passará a ser uma escola de ensino médio. E aqueles alunos que não conseguiram passar
Como é que eles vão fazer para continuar? Acontece que a administração daquela escola pré-escolar percebeu a mesma situação. Então, ela estará se transformando numa escola de ensino fundamental, onde trarão todos aqueles alunos pré-escolares para iniciar o fundamental e também abarcarão todos aqueles que não conseguiram passar no ensino médio. Ok? O que ocorre com esses alunos que estão repetentes? Eles acabam sendo bastante úteis, porque aqueles alunos que estão iniciando, além dos professores ali a estar ensinando, eles contarão com a ajuda desses colegas que já têm muitos conhecimentos. Precisam pagar uma dependência ou outra. Mas enquanto isso não acontece, eles estarão auxiliando todo aquele contingente a evoluir mais rápido. É exatamente assim que acontece na transição dos mundos. Exatamente assim. E o mais legal é que tudo isso nós já vivenciamos um dia. Há muitos milênios, a Terra era um planeta primitivo e chegou ao ponto tal de transitar para provas e expiações. Então, éramos nós que estávamos iniciando num planeta de provas e expiações, com capacidade de raciocínio, de aprendizado analítico, mas ainda sem cultura nenhuma. Como o benfeitor Emmanuel veio a nos informar pelas mãos maravilhosas de Chico na obra A Caminho da Luz, ocorre que naquela mesma ocasião, na distante constelação do Cocheiro, ao sol da estrela de Capela, distante daqui 60 anos-luz, o que significa isso? Que aquela luzinha que a gente vê cintilar na estrela de Capela, no céu, saiu de lá há 60 anos. Vejam que distância. Havia um planeta que estava na situação que a Terra está hoje. Provas e expiações, transitando para a regeneração. No entanto, os administradores do orbe perceberam existir um contingente que não estava pronto para a regeneração. Teriam que ser migrados para um outro mundo de provas e expiações para que cumprisse ainda aquele desenvolvimento que faltava, principalmente na parte ética e moral, até que pudessem chegar ao o nível ideal e retornar ao sol de Capela. Isso é um detalhe, abrindo só um parênteses, isso é um detalhe de mais uma prova da bondade infinita de Deus. Aqueles que obrigatoriamente migraram para um outro, até chegar ao nível que poderia retornar, migrar por regeneração, a bondade de Deus determina que ele migre para aquele mundo de origem, onde estão os seus amores, as suas famílias espirituais, e continue no progresso ali coletivo. Então, aqueles milhões de espíritos foram migrados aqui para a Terra, para continuarem o seu desenvolvimento em provas e expiações. Foram recebidos no mundo espiritual pelo próprio Jesus. Jesus que o recebeu com muito amor, com muito carinho, dizendo que sim, eles estariam reencarnando na densa atmosfera da Terra, quantas vezes fossem necessárias, até que pudessem chegar ao ponto ideal de retornar ao sol de Capela, mas que tivessem segurança, pois nunca estariam sós, pois os emissários do Cristo estariam sempre os acompanhando para auxiliar nesta tarefa. E foi assim. E que ele mesmo, o próprio Cristo, dia viria que, se fosse necessário, se faria matéria para auxiliar no processo. E foi assim que aqueles que vieram de Capela começaram a reencarnar aqui na Terra, criando as 4 raças adâmicas. O termo adâmico faz alusão à figura de Adão, a figura bíblica de Adão. Que raças são essas? Os egípcios,
os hebreus, os hindus e os árias, oriundos de Capela com muita bagagem intelectual, mas vindo buscar ainda reparar os seus endividamentos para que pudessem, mais adiante, retornar à Capela. Os egípcios eram os que menos endividamentos tinham com a justiça divina. Tanto é que foram os que tiveram a passagem mais rápida e fizeram grande contribuição para nós que já estávamos aqui, grande contribuição para que pudéssemos agilizar o nosso processo de evolução intelectual e moral. Os egípcios, todos esses espíritos, trazem no seu inconsciente tudo que já tinham aprendido. As suas contribuições mais importantes foram na área da agricultura, da arte, da astronomia, do comércio, do direito, da escrita, da engenharia, da matemática, da medicina e até mesmo em técnicas de construções navais. Trouxeram com eles, sim, a consciência da existência de Deus, um Deus maior cercado por deuses. E quanto mais foram evoluindo, maior era essa concentração na ideia de um Deus central. À medida que foram se desenvolvendo, foram aos poucos retornando à Capela. Foi todo aquele progresso feito pela civilização egípcia que muitos dos estudiosos hoje não conseguem entender como eles conseguiam fazer aquelas obras faraônicas, como sem instrumentos de astronomia tinham tantos conhecimentos perfeitos de astronomia. Já os hebreus, que os egípcios habitaram aquela região ali do norte da África, Egito, os hebreus, aquela parte de Oriente Médio, alguma coisa próxima ao Egito também, trouxeram como característica a fé em Deus, o monoteísmo, uma fé muito forte. No entanto, eles tinham como característica uma fraternidade exclusivista à sua espécie, à sua raça. Eles eram extremamente fraternos entre eles, mas tendo grande dificuldade para com os outros povos. Motivo pelo qual a miscigenação da raça foi muito pequena, pois os hebreus eles mantinham os relacionamentos, os casamentos entre eles, o que nós percebemos ainda até os dias de hoje com os nossos irmãos, os judeus mais ortodoxos, que valorizam muito o casamento entre eles. Como outra característica, eles tinham um sentimento, uma sede muito grande de poder e de bens, de posse material. Passou a ser essa grande característica e é a característica a ser reparada no seu processo evolutivo. Nos deu todo este incentivo, todo incentivo no que diz respeito à parte de religiosidade, tá? Tendo como ícone a figura de Moisés. Moisés que recebeu um daqueles emissários de Jesus que lhe ditou os 10 mandamentos que serviram de base para o desenvolvimento do código ético moral. Já os hindus ocuparam os planaltos da Índia. Os hindus trouxeram como característica principal uma vaidade, um orgulho religioso extremamente grande. O que levou à formação dos sistemas de castas sociais religiosas, existentes até hoje ainda na Índia. Perdão. Existentes até hoje na Índia. A sua contribuição ao nosso desenvolvimento se fez bastante importante com a escrita, pois eles tinham a escrita sagrada, o sânscrito, que serviu de base para o desenvolvimento de muitas das línguas formadas no mundo. Não só eles, como também
os árias. Os árias, conhecidos também como os arianos, os árias ocuparam inicialmente as planícies da Índia. Trouxeram também o sânscrito. No entanto, os árias tinham como característica ser um povo nômade. Estavam sempre buscando novos territórios a explorar e tinham como outra característica a grande facilidade de confraternização com outros povos. Assim, a miscigenação ao longo desse movimento nômade, a miscigenação dos árias com outros povos, foi dando origem à grande maioria das raças conhecidas. Outra contribuição foram os conhecimentos na agricultura e no comércio. Eles, neste movimento nômade, começaram pelas planícies da Pérsia e dali foram tomando toda aquela área de Oriente Médio, contornando, indo até aqueles que seriam, no futuro, todos os territórios da Europa. Com esse movimento de miscigenação, eles são os responsáveis pelo desenvolvimento das diversas línguas, as germânicas, latinas, tá? As diversas raças, os celtas, os germanos, os escandinavos, todos frutos desde os gregos, todos frutos deste movimento. Então, éramos nós que estávamos lá recebendo todo esse empurrão, todo esse incentivo. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, veio a nos apresentar os 6 períodos pelos quais passaria o Espiritismo. Pois de lá para cá foram tantos séculos de evolução cultural, evolução ética, até que chegamos ao Espiritismo. E então Allan Kardec, ele divide esses 6 períodos úteis do Espiritismo como sendo o período da curiosidade, o período da filosofia, o período da luta, da religiosidade, o período intermediário e, finalmente, regeneração. O primeiro período, o período da curiosidade, Allan Kardec datou a sua data, determinou a data inicial como sendo o dia 31 de março de 1848. Vamos lembrar que é a data dos fenômenos na casa da família Fox, no vilarejo de Hydesville, em Nova York. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas, numa casa, ali residindo há alguns meses, e de repente, os barulhos, as pancadas na parede, no chão, no teto, nas portas. As meninas temerosas vão aos pais e a senhora Fox, provavelmente intuída pelos bons espíritos, faz uma pergunta à fonte daquelas pancadas. Se existe aí uma inteligência tentando comunicar-se, responda sim com uma única pancada. E a pancada foi imediata. Atribuiu o código, não com 2 pancadas, e foram dezenas, centenas de perguntas e respostas a partir dali, abrindo o canal, oficialmente o canal de comunicação no mundo espiritual com o mundo material. Canal este que sempre existiu na história da humanidade, mas eram de formas pontuais. A partir desta data, os 4 cantos do mundo, os fenômenos das comunicações mediúnicas começaram. Na Europa, tornou-se um frenesi os fenômenos das mesas girantes, nos principais salões das cidades europeias, pessoas que se reuniam ao redor de uma mesa e colocavam as mãos sobre ela, elas rompiam a atração da gravidade. E aquelas mesas já começaram também a comunicar-se através do sistema de códigos. Eram os espíritos daqueles que aqui viveram que se comunicavam através das mesas. Allan Kardec faz a observação de que todo este movimento do período de curiosidade foram um movimento muito bem orquestrado, muito bem coordenado e dirigido pela espiritualidade, de modo que, através da curiosidade,
verificava-se que os mortos continuam vivos e se comunicam, assim confirmando cabalmente a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. O segundo período tem a sua data inicial em 18 de abril de 1857, data do lançamento do Livro dos Espíritos, pedra fundamental da divulgação da doutrina espírita. E a partir daquele dia até hoje, são milhares, muitos milhares de obras, todas elas ali, obras espíritas, obras transmitidas pelos espíritos através dos mais diversos médiuns e nos trazendo cada vez mais esclarecimento, cada vez mais conhecimento, fortificando as nossas asas para o nosso desenvolvimento, pois são esclarecimentos que vêm a derrubar todos os dogmas religiosos, um esclarecimento onde nós passamos a desenvolver uma fé raciocinada. E junto com isso, o mais puro código de amor, a lei de amor de Jesus, que também é muito bem transmitida em detalhes pela espiritualidade, assim nos apresentando uma nova religião, uma religião consoladora sem misticismo, pois a partir do momento que nós entendemos o porquê das coisas, entendemos o porquê das diferenças, entendemos o porquê sofremos, logo, se entendemos, temos a verdadeira consolação. Aí partimos para o terceiro período, o período da luta. O período da luta, porque à medida que o Espiritismo foi se consolidando como uma religião verdadeiramente consoladora, começou a incomodar diversas das lideranças religiosas de outras religiões. Kardec determina a data inicial do terceiro período, o da luta, como sendo 9 de outubro de 1861, data do Auto de Fé de Barcelona. Só para a gente recordar, tá? Àquela época, a Igreja Católica ela tinha uma influência geopolítica muito grande no mundo. E todas as obras literárias, para serem publicadas, tinham que passar pelo crivo da igreja, pela censura da igreja. Fosse romance, fosse livro científico, fosse o que fosse. Não podia ser publicado sem passar pela censura. Teve o selo de aprovação, pode publicar. Não teve, entrava por uma lista chamada Index Prohibitorium, que jamais poderia ser publicada. As obras de Allan Kardec tiveram que passar por essa censura. E na França, em Paris, o abade censor, muito provavelmente auxiliado pelos bons espíritos, nunca viu nada demais e aprovou todas as provas. No entanto, em 1861, um livreiro da cidade de Barcelona, na Espanha, encomenda 300 obras de Allan Kardec. E quando elas chegaram, o bispo de Barcelona, Dom Palau, manda que fossem confiscadas. Mas não só isso, quis fazer daquilo um espetáculo exemplar, tá? Tentando contrapor o espiritismo como sendo algo nocivo. Então ele criou um espetáculo. As obras confiscadas seriam queimadas publicamente nos mesmos moldes das fogueiras da Inquisição, da Santa Inquisição, com direito a autoridades para assistir, franqueada ao testemunho do povo e com direito ao carrasco devidamente trajado. Allan Kardec, como tinha o selo da Igreja Católica na França, e a igreja é uma só, ele pensou em entrar na justiça para bloquear aquilo, para impedir. No entanto, fora instruído pela espiritualidade, deixa estar. A propaganda há de ser mais positiva do que negativa. E os livros foram incinerados em praça pública. O que é proibido é cobiçado. A notícia rompeu as fronteiras e começaram a chover encomendas das obras kardecianas de todas as grandes e importantes cidades do mundo. Foi um grande impulso
a venda das obras de Kardec. Dom Palau, passado algum tempo, alguns meses, desencarna. E 2 anos depois, ele se comunica através de uma reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, pedindo desculpas pelo que ele fez, pois não tinha ideia da importância daquelas obras. Até que chega, então, o quarto período, o período religioso, quando estava ali, em 1863, Kardec diz, estávamos no período religioso, porque com esses 3 períodos iniciais, consolida ali a doutrina espírita como uma religião, sim, esclarecedora e consoladora. O 5º período, anuncia Kardec, pois ele não chegou na matéria ao 5º período, 5º período que se iniciaria no século vindouro. No século XX, o período intermediário entre esses 4 e a regeneração. Período intermediário que nós estamos transitando nele hoje. Mostra-nos, encerra esse 5º período dizendo: não procureis os sinais nos céus, pois eles estão todos ao vosso redor e surgem de todas as partes. Que sinais são esses do processo intermediário para a regeneração? Os diversos sinais que nós já estamos testemunhando há bastante tempo. André Luiz verbalizou a Chico Xavier que, a partir da metade ali do século passado, muitos dos desencarnes coletivos, não todas as pessoas dos desencarnes, mas muitas pessoas no desencarne coletivo já eram aqueles irmãos que não estavam muito longe de se habilitar à regeneração e já estavam sendo amorosamente migrados para outros mundos de provas e expiações. Isso como sendo um dos sinais. O próprio Kardec tinha previsto isso nas suas obras, de que muitos espíritos um pouco mais desenvolvidos do que nós estariam reencarnando para nos auxiliar nesse impulsionamento final, nos habilitando à regeneração. São essas diversas crianças que a gente vem já há décadas vendo. Criança parece que nasce mais inteligente, nasce sabendo mais, realmente nasce sabendo mais. São os sinais. Crianças que desde pequenininha demonstram um desenvolvimento ético, moral, preocupadas com a natureza, preocupadas com os animais, preocupadas com os atos de paz, nos dando esses exemplos e nos estimulando a isso. Outras, mais intelectualizadas, a gente compra um celular e demora horas tentando ler o manual para usar de 5 a 10% do potencial do aparelho. Aí chega o neto, com 4, 5 anos, pega o aparelho sem ler nada e quando você vê, ele já está ali na internet e nos ensina alguma coisa. Como é que pode? É porque já trazem essas bagagens. Mas como Kardec havia anunciado, além desses espíritos um pouco mais desenvolvidos, que estarão vindo em massa para nos auxiliar nesse processo, muitos espíritos superiores estariam também retornando à carne para nos auxiliar nesse processo final para regeneração. Assim, nós tivemos já testemunhos de alguns deles, espíritos superiores que estão vindo à carne para nos auxiliar. Por exemplo, Emmanuel se despediu de Chico, dizendo que não mais apareceria, pois já estava em processo de reencarnação no ano 2000, para atuar na área de educação, possivelmente no interior de São Paulo, para impulsionar, auxiliar no processo da transição. Um outro espírito bem conhecido da gente, que verbalizou isso também, foi a própria Joana de Ângeles, quando disse a Divaldo que a próxima missão dela já estava devidamente estabelecida.
e que tão logo terminasse a atual missão, que é ser guia espiritual de Divaldo, ela estaria reencarnando para auxiliar no processo da transição planetária sob a coordenação de ninguém menos que Francisco de Assis. Nada contra Joana vir nos ajudar, mas que espere um pouquinho mais, deixa a gente usar um pouquinho mais da companhia de Divaldo junto conosco, mas que certamente esse processo vai acontecer. Então são espíritos de alto nível que estão reencarnando entre nós, chegando assim neste processo da regeneração. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quanto tempo falta? Quando vai ser? De certo que nenhum espírito responsável ousaria predizer a data, pois estaria infringindo uma das leis divinas do livre-arbítrio, pois se nós temos a certeza da data, nós estaremos com o nosso livre-arbítrio totalmente comprometido. Luiz Cláudio, você vai ganhar na Mega Sena daqui a 15 dias. É claro que eu mudo os meus hábitos hoje ainda. A regeneração vai ser daqui a 15 dias. Vou tentar fazer para virar santo. E não é assim. Não é fazer com medo ou com interesse. É fazer, sim, por termos entendido a necessidade do nosso progresso. Assim, estamos ali naquela turma que está muito próxima. Muitos de nós, possivelmente, já estão aptos, outros tantos, e me incluo, não estamos tão aptos assim, mas estamos próximos. Faltam ainda alguns detalhes. E esta é a importância, é esse nosso chamamento, os detalhes, o que ainda em nós nos impediria habitarmos um mundo de regeneração. Pois a regeneração não vai acontecer assim, num estalo de dedo. Acabou um dia, começa o outro. Nós estamos trilhando uma longa estrada. Nós temos aqui no alto do Planalto regeneração e aqui na planície provas e expiações. Não se dará um salto só. Imagine uma longa estrada sinuosa, uma serra onde a cada curva nós subimos alguns milímetros. Só que nós não sabemos quando será a última curva em que nós estaremos avistando o Planalto. Nós estamos nessa estrada. Tá? Então não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo nos permitindo ainda alguns erros que hoje nós sabemos o quão são importantes. Por exemplo, seguir à risca o conselho de Santo Agostinho na questão 919. Ao final de cada dia, por alguns segundos, repassar o dia e ver se pela natureza dos nossos atos, onde erramos, onde acertamos. Examinar os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos proibitivos em regeneração que ainda tenho dentro de mim? Orgulho, inveja, vaidade, egoísmo? O quanto disso ainda temos? Resquícios até serão permitidos, mas nada muito forte. Uma pergunta muito fácil da gente fazer para nós mesmos. Qual é a nossa capacidade ainda de odiar? Odiar? Não, eu sou espírita. Espírita não odeia ninguém. Será que não? E quando a gente recebe aquela fechada do outro automóvel, a gente elogia a mãe do indivíduo? E quando nós recebemos na rede social uma notícia impactante sobre alguém, aquilo mexe com a gente, nos dá aquela ira, e a gente responde, quanto nós estamos dando valor à maledicência no nosso livre-arbítrio? Este ano, por exemplo, nós estamos num ano extremamente perigoso. Aqui no Brasil, um ano de eleições. Vamos lembrar o que aconteceu nas últimas? Na última eleição, nós tivemos, por causa das redes sociais,
que é um excelente instrumento se usado para o bem, e uma arma poderosíssima se usada para o mal, e não vamos subestimar os nossos irmãos trevosos, que querem aumentar o contingente a ficar ainda fora de regeneração, e vão nos fomentar justamente através daquilo onde nós estamos com mais uso no dia a dia. O que acontece? O que aconteceu? Nós vimos familiares tendo litígio por causa de antagonismo político. Nós vimos pessoas dentro da casa espírita se separarem por causa de antagonismo político, dentro de templos católicos, templos evangélicos. A gente, quando recebe uma mensagem de positividade, uma mensagem de amor, uma mensagem bacana, o que a gente faz? A gente escolhe nos dedos as pessoas para quem eu vou compartilhar. Porque se eu compartilhar para todo mundo, muita gente vai me chamar de piegas, de fanático religioso, isso e aquilo. E quando a gente recebe uma mensagem escandalizante quanto ao nosso posicionamento político, ou uma mensagem escandalizante sobre algum escândalo sexual com alguém famoso, ou algo muito violento, de extrema violência ocorrendo no mundo, o que a gente faz? A gente passa para a caixa inteira de contatos, a gente passa aquilo sem sequer dar o trabalho de procurar saber se aquilo é fake ou não. Estamos nós permitindo, nutrindo esses sentimentos ruins ainda dentro de nós. E sendo responsáveis por nutrir em todos os demais. Assim, sejamos nós petistas ou bolsonaristas, vascaínos ou flamenguistas, brasileiros ou argentinos, independentemente de qual é a opção sexual, a cor, a raça, a religiosidade, temos que seguir a lei do livre-arbítrio. Todos temos o direito da livre escolha. E se queremos ser respeitados no nosso livre-arbítrio, temos que obedecer à lei da reciprocidade também. Respeitar o livre-arbítrio do próximo. Não deixar que antagonismos fomentem o nosso sentimento de ódio, de orgulho, de vaidade, de agressividade. Somos cristãos? Somos espíritas. E espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo raiz de amor e de acolhimento incondicionais. Fora disso, nós estamos vestindo roupas de cristãos, mas não estamos vivenciando Cristo. Vamos redobrar as nossas atenções para que possamos ter a aventura de daqui a pouco estarmos todos juntos no mundo de regeneração, na nova escola, sob a tutela do mesmo mestre de amor, Jesus. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, proteger os que sofrem. Ó Senhor, Senhora, ilumina os nossos caminhos. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Precisamos do celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que apresentaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados.
Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Os teus passos, pela areia do mundo, o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos. E assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.